Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos resolver uma questãozinha de física? Essa questão é uma questão que caiu no vestibular da UEA de 2019. Ela fala basicamente o seguinte: eu tenho uma esfera de massa 200 gramas que está presa na extremidade dessa mola ideal de constante elástica K igual a 400 newtons por metro. Essa mola ela tem um comprimento natural L0. O que é o comprimento natural? É o comprimento que ela tem antes de sofrer uma certa deformação. Beleza? Tá. Ele fala que essa esfera ela é colocada para girar em um movimento cuja velocidade atinge 12 metros por segundo e ela se mantém constante. Quando essa velocidade se mantém constante com 12 metros por segundo, essa mola ela passa a ter uma deformação, ela passa a ter um comprimento de 40 centímetros. Então ela tem um comprimento inicial, depois que essa esfera começa a girar em um movimento circular uniforme. Por que esse movimento circular uniforme? Porque a questão fala que a velocidade se mantém, o módulo da velocidade se mantém com 12 metros por segundo. Então ela tinha um comprimento inicial, depois passou a ter um comprimento final de 40 centímetros. Beleza? E o que a questão quer? A questão quer o comprimento natural da mola, ou seja, o comprimento que ela tem antes de sofrer essa deformação. Então, pessoal, para isso a gente tem que entender que essa mola ela tinha um comprimento inicial. Vamos fazer aqui um desenho. Então, essa mola ela tinha um comprimento inicial. Tá aqui, ó. Esse comprimento ele chama de comprimento natural. Então, esse comprimento natural é o L0. Depois, essa mola ela sofreu uma certa deformação e ela passou a ter um comprimento final L de 40 centímetros. Tudo bem? O que a questão quer? A questão quer esse comprimento inicial L0. Ela quer esse comprimento inicial L0. Então, vocês concordam comigo que quando ela tinha esse comprimento inicial até ela sofrer essa deformação, de L0 até L, ela sofreu uma certa deformação que eu vou chamar de quê? De X. Então, X é a deformação da mola, tudo bem? Essa deformação da mola, ela obedece à lei de Hooke. Ou seja, o que é a força elástica? Quando você estica ou você comprime uma mola, essa mola ela tenta voltar ao seu comprimento inicial. Ela tenta restaurar o seu comprimento inicial. Então, se você comprime uma mola, a mola ela faz uma força em sentido oposto. Se você estica uma mola, ela faz uma força tentando restaurar o seu comprimento inicial. E essa força elástica, ela obedece à lei de Hooke. Ou seja, a força elástica é a constante elástica da mola vezes o x. O x é a deformação da mola e o k é a constante elástica da mola. Tudo bem? Então, essa esfera, quando ela começa a ter um movimento circular uniforme, a velocidade de um movimento circular uniforme ela é sempre tangencial. Então, ela está se movendo nesse sentido aqui, ó, no sentido horário. Tudo bem? Tá. Então, essa mola sofreu uma certa deformação. E a força elástica é sempre contra essa deformação. Ou seja, se ela for esticada, ela é uma força que tenta restaurar. Então, é uma força que aponta para onde? Para dentro da circunferência. Então, a força elástica é uma força que aponta para dentro da circunferência. Essa é a força elástica. Tudo bem? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Como é que a gente faz para encontrar esse comprimento inicial da mola, esse comprimento natural da mola? A gente vai ter que aplicar a dinâmica nesse movimento circular. Ou seja, a segunda lei de Newton fala o seguinte, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas a segunda lei de Newton aplicada nesse movimento circular, a gente vai falar o quê? Que a força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, nesse movimento circular, qual é a única força que está fazendo o papel de força centrípeta? É a força elástica. Essa força elástica ela faz o papel de força centrípeta. Então, é a única força que está atuando na direção da reta do raio. Então, essa força elástica, ela faz o papel de força resultante centrípeta. E o que é a força resultante centrípeta? É a soma das forças que apontam para dentro da circunferência menos as forças que apontam para fora da circunferência. Só que eu só tenho uma força apontando para dentro, que é a própria força elástica, que é essa força aqui, ó. Tudo bem? Então, a força resultante centrípeta vai ser igual à força elástica.
Então, onde tiver força resultante centrípeta, eu vou substituir por força elástica. Então, a força resultante centrípeta é a força elástica, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Só que a gente sabe que a aceleração centrípeta é v² sobre o raio. Tudo bem? E a força elástica não obedece à lei de Hooke. Então, a força elástica é Kx. Então, onde tiver força elástica, eu vou chamar de K vezes o x, que é igual a massa vezes mv² sobre o raio. Tudo bem? Então, eu quero encontrar essa deformação da mola aqui. Para poder encontrar a deformação da mola, eu vou isolar a deformação da mola. Eu vou isolar o x. Então, x é igual. O k está multiplicando, vai para cá dividindo. Então, vai ficar mv² sobre o raio, dividido por quem? Pelo k. Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse x vai ser o quê? mv² sobre o raio, multiplicado pelo inverso de k. O inverso de k é 1 sobre k. Então, esse x vai ser o quê? mv² sobre r vezes k. Então, x é a minha deformação. Então, através dessa equação, a gente vai encontrar a deformação da mola. Só substituir os valores. Então, x vai ser igual. Quanto que é a massa? A massa, ele fala na questão que é 200 gramas. Só que a gente não pode usar em gramas, a gente tem que transformar para quilo. Então, vai ficar 200 vezes 10 a menos 3 quilos. Vezes a velocidade ao quadrado, que é 12 ao quadrado. Tudo isso dividido por quanto? Pelo raio. Quanto que é o raio da trajetória? O raio da trajetória é esse L aqui, ó. Tudo bem? Esse L, ele falou na questão que é 40 centímetros, só que a gente não pode usar em centímetros, a gente tem que transformar para metro. Então, raio é 40 centímetros, que é 40 vezes 10 a menos 2 metros, vezes o K, que o K é 400 newtons por metro. Tá aqui, ó. Então, tá aqui todos os valores. Agora, eu vou encontrar a deformação da mola. Quanto é que vale esse X aí? 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. Vou colocar aqui. 2 vezes 100, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 3, vezes 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é a mesma coisa que 144. Tudo isso dividido por quanto? 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. Então, vou pegar esse 4 e vou colocar só o 4 sozinho. Então, vai ficar 4 vezes 10. Então, vai ficar quanto? 4 vezes 10 vezes 10 a menos 2 vezes 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 ao quadrado. Então, x vai ser igual ao quê? Vamos simplificar? Então, esse 2 aqui, ó, eu vou cortar com 4. 2 dividido para 2 é 1. 4 dividido para 2 é 2, beleza? Então, vai ficar quanto? 144 vezes 10 ao quadrado com 10 a menos 3 dá 10 a menos 1. Tudo isso dividido por quanto? 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 10, 10 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 1. 10 a menos 1 com 10 ao quadrado dá 10 elevado a 1. Então, vou simplificar. Quanto que é 144 dividido para 8? 144 para 8 dá quanto? Dá 18. Então, vai ficar quanto? 18 vezes 10 a menos 1 dividido por 10. E o que eu vou fazer aqui? 10 está aqui embaixo, vai para lá para cima com 10 a menos 1. 10 a menos 1 com 10 a menos 1 vai ficar quanto? 18, 10 a menos 2. 18 vezes 10 a menos 2 metros. Só que a gente sabe que 18 vezes 10 a menos 2 metros é centímetro. Então, 18 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 18 centímetros, beleza? Então, o x vai ser quanto? O x vai ser igual a 18 centímetros. X vai dar igual a 18 centímetros. Então, essa é a nossa resposta, né, pessoal? 18 centímetros. Não.
Pessoal, a nossa resposta não é 18 centímetros, apesar de ter 18 nas alternativas. Por quê? Ele não quer a deformação da mola, ele quer o comprimento inicial da mola. Então, para a gente encontrar o comprimento inicial, a gente tem que encontrar a deformação. Então, a gente acabou de encontrar a deformação. Agora que a gente pode encontrar o comprimento inicial, que ele chamou de comprimento natural. Ou seja, a deformação nada mais é que o x é a deformação. Nada mais é que o comprimento final menos o comprimento inicial. A gente encontrou a deformação, que é 18. É igual ao comprimento final, que vale 40, menos o comprimento inicial. O comprimento inicial está negativo, vai para o outro lado, positivo. Igual a 40. O 18 está positivo, vai para o outro lado, negativo. Logo, o comprimento inicial vai dar quanto? 40 menos 18, 22 centímetros. Então, a gente acabou de encontrar o comprimento natural da mola, que vale 22 centímetros. Essa sim, pessoal, é a nossa resposta, que vale 22 centímetros. 22 centímetros é o comprimento natural da mola, antes de ela sofrer a deformação. Resposta correta, letra D. Essa sim é a nossa resposta correta. Beleza, pessoal? Então, fiquem atentos com essas pegadinhas da prova da UEA. Até mais!